todo recurso financeiro é extremamente valioso. Então hoje a gente vai tratar sobre algumas hipóteses, algumas formas legais de recuperar, de fazer a restituição do imposto de renda em relação aos valores pagos na pessoa física. Então, para a gente recompor esse nosso cofrinho da restituição, a gente vai usar como base a lei do imposto de renda, a lei 9.250. E nessa lei que a gente vai verificar as hipóteses onde é permitido que a gente consiga aproveitar e fazer a restituição, a recuperação desses valores e conseguir dar uma destinação mais apropriada para esses recursos e conforto para a nossa família. Então, como todos sabem, até uma determinada faixa de rendimentos, a gente está isento do pagamento do imposto. Mas a partir do momento que esses rendimentos ultrapassam essa linha de isenção, é necessário que a gente ofereça a tributação, é necessário que a gente pague os impostos relativos a essa parcela que excede o limite de isenção. No entanto, a lei permite que hajam algumas deduções para que a gente faça o abatimento justamente em relação a essa parcela que excede o limite isento. E é o que nós vamos ver agora a partir da legislação. E existem ocasiões em que essa tributação já é retida na fonte, a gente só recebe o valor líquido já descontado desses impostos, e em outras situações nós mesmos é que temos que fazer a apuração e fazer o pagamento à parte. Então agora a gente vai para a parte que interessa e que vai sintetizar um pouco disso que nós falamos agora, que é essa diferença entre aquilo que nós temos como rendimentos tributáveis e as possíveis deduções. É claro que aqui a lei traz muito mais detalhes, mas a gente vai ver no inciso 1º e no inciso 2º do artigo 8º da lei 9.250. Então aqui a base de cálculo do imposto devido no ano calendário será justamente essa diferença entre as somas dos rendimentos percebidos durante o ano, exceto aqueles que estão isentos, aqueles que não são tributáveis e os tributáveis na fonte. E aí ele fala sobre as deduções, no inciso 2º, e das deduções relativas. Então a diferença é exatamente essa equação, onde a gente ofere os nossos rendimentos, aquilo que a gente efetivamente ganha, e os nossos gastos que são dedutíveis, para que nós tenhamos ali uma base líquida de apuração desses impostos. E ocorre que muitas pessoas acabam não aproveitando essa previsão das deduções e recolhem a tributação com base num valor muito maior ao que de fato eles deveriam pagar. E é o que nós vamos ver agora dentro dessas hipóteses, como que nós poderíamos recuperar e reaver esses recursos ou ainda fazer uma redução legal em relação ao valor a pagar. E a primeira hipótese que a gente vai abordar são as despesas de saúde, conforme a linha A do inciso 2, aos pagamentos efetuados no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, hospitais, etc. Então todas essas despesas médicas, elas sim são dedutíveis. E aqui nós temos um breve complemento em relação à linha A do inciso 2, que trata no parágrafo 2º, restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento, obviamente, e também a de seus dependentes. Então aí isso inclui os seus filhos, que são os seus descendentes, e também o cônjuge. Segunda hipótese, despesas com educação. A linha B, a pagamentos, então as deduções relativas a pagamentos de despesas com instrução, com educação do contribuinte e seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, educação infantil, compreendem também creches, pré-escolas, ensino fundamental, enfim. Aqui o artigo ele dá todo o detalhamento, então só recapitulando brevemente. Primeiro, despesas médicas. Segundo, questões com despesas relacionadas à educação. Terceira hipótese, além de despesas médicas e com educação, as despesas com previdência. Item D, contribuições para a previdência social. Item E, as contribuições para entidades de previdência privada com domicílio no país, cujo ônus tenha sido do contribuinte, ou seja, aquela pessoa que está declarando e que está tendo aquela faixa de rendimentos acima da isenção. E também aqui no item I, as contribuições para entidades fechadas de previdência complementar. Outra hipótese, além de despesas médicas com educação e previdência, a quarta hipótese, as despesas, ou melhor dizendo, as importâncias pagas a título de pensão alimentícia. Então, as despesas a partir da pensão também pode ter deduções em relação aos rendimentos. Item G, a dedução para profissionais autônomos ou liberais. Então, as despesas escrituradas no livro Caixa, no caso de trabalho não assalariado, que não seja CLT, que não tenha carteira registrada, inclusive dos leiloeiros e titulares de serviços notariais de registro. Então, todas essas pessoas cujas despesas sejam destinadas no desenvolvimento de suas atividades profissionais também podem ser deduzidas desde que adequadamente comprovadas. E aqui na Lei 7.713, nós temos um benefício extra concedido às pessoas que têm mais de 65 anos. Então, é permitido uma compensação, uma fruição de uma parcela complementar, além daquela prevista na tabela de isenção, propriamente dita. Então, apenas a parte principal aqui da legislação, os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão. Aí aqui ele trata sobre as entidades que pagam
essa aposentadoria e essa pensão, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta, conforme nós falamos agora. Então, em resumo aqui, basicamente, ele traz uma parcela complementar para aquelas pessoas que tenham acima de 65 anos, além do que já está previsto na tabela do imposto de renda relativa à isenção, e nos incisos, nas alíneas, ele traz aqui quais são os valores. E isso é atualizado periodicamente a partir das instruções da própria Receita Federal. Ainda sobre despesas médicas, houve uma solução de consulta remetida à Receita Federal, onde o contribuinte paga despesas médicas em favor, em benefício do seu cônjuge. E ele quer saber se essas despesas que ele mesmo pagou, ainda que tenham sido em favor do seu cônjuge, também são dedutíveis do próprio imposto de renda. Então aqui nós temos a solução de consulta 277 de 2024, é relativamente recente essa solução, e aqui a gente vê na descrição do caso, a despesa médica de maior valor referente à cirurgia foi paga através de Pix, tendo os recursos saídos da conta do cônjuge, diretamente para a conta da clínica. Esclarece ainda que é casada pelo regime da comunhão de bens. Então, nesse caso, a Receita autorizou que essa despesa médica, sim, fosse deduzida. E para facilitar, a gente vem direto para a parte da conclusão, onde a Receita responde ao pessoal, ao contribuinte que fez a consulta, e que na hipótese de apresentação de declaração em separado, ou seja, cada um faz as suas declarações, são dedutíveis as despesas médicas ou com plano de saúde relativas ao tratamento do declarante, cujo ônus tenha sido suportado pelo cônjuge. Então, sim, é possível fazer essa dedução nesse formato. Então vejam quanto é importante a gente estar atento às regras para que a gente não deixe dinheiro na mesa, para que a gente não coloque dinheiro no lixo.